Então agora a gente vai falar um pouco de porcentagem. Perceba que conhecer a família dos números e ter todo um treinamento diferenciado te faz chegar nesses níveis que eu vou demonstrar aqui, que é um alto desempenho em provas, em raciocínio em geral, tá bom? Então me acompanhe. 75% de 6.852, eu tenho clareza e posso afirmar que é 5.139. De pronto. Como que eu fiz isso? Eu sei que 75% é 3/4 de qualquer número. É um número que eu dividi em 4 partes e peguei 3. Isso é 75%. Então, eu vejo minhas 68 centenas aqui e percebo que ele foi composto por 4 números 17, porque o 68 pertence à família do 17. Olha, 34, 68, pertence à família do 17. Logo, eu pego 3 desses números 17 e faço prontamente 51, certo? 51 centenas, por causa disso 5.100. Já o 52 aqui, ele pertence à família do 13. Perceba, 26, 52. Eu pego então e pego 3 desses números 13. Prontamente eu tenho 39. Então eu consigo fazer uma conta desse tamanho aqui em poucos segundos porque eu conheço a família dos números. Também são pontos referenciais a partir dos quais outros números, ou por aproximação ou de forma exata, eu vou chegar prontamente. Seguindo, 80% de 8.555 eu tenho prontamente que é 6.844. Olha só, como que eu faço prontamente esse cálculo? Novamente, família dos números. O 85 pertence à família do 17, igualmente, tá bom? Eu tenho aqui 34, 68 com 17, 85. Então, no 85 cabem 5 números 17. Ora, 80% é 4/5. Eu divido em 5 números, pego 4 partes, eu tenho 80% dele. Então, eu pego 4 partes de 17 do meu 85, formando 68. Já o 55, 5 partes de 11, tanto evidente. Eu pego 4 dessas partes de 11, fazendo 44. Eu tenho 80% de 8.555. Ok? Vamos seguir. Eu tenho aqui um outro tipo de composição. Perceba que a gente tem que treinar o nosso olhar e conseguir enxergar padrões. Tá bom? À medida que a gente tem acesso a vários padrões, nosso ferramental mental vai crescendo muito, tá bom? Então aqui, ó, 9.650, eu vejo o 9.000, ou seja, eu vejo o 90 primeiro, depois eu trabalho com o 650. Porque o 90, ele participa da família do 18, certo? E eu tenho que dividir aqui em 5 partes para pegar 3, porque se trata de 60%. Então, o 90, que é composto por 5 números 18, se eu pegar 3, eu tenho 54. 54 é um ponto referencial, já que eu já treinei muito, assim como o 51 eu sabia prontamente, o 54 também sei prontamente, que é 18 vezes 3, 3 partes de 18. Perceba que aqui eu tenho então 54, para a gente não confundir. Já o 650 eu tenho que participar da família do 13, 5 partes de 13 geraram meu 65, se eu pegar 3 delas eu tenho 39. Só que eu tenho aqui então, ó, 390, ó, 390. Eu montei dessa maneira aqui para a gente não se confundir. Agora sim a gente chega então a 5.790. 5.790, 60% de 9.650, ok? Seguindo aqui os 5% de um número um pouquinho maior aqui, ó, 24.790. Ora, 5% é metade de 10, por óbvio, e 10% é muito fácil de eu chegar. Basta eu andar uma casinha com a vírgula. Então, se eu pegar a metade desse número aqui e reduzir a sua décima parte, eu tenho 5%, ok? Então vamos lá. Tenho 12.000, o 700 dá 350, o 90 dá 45. Tudo isso eu tenho que saber prontamente porque eu já treinei. O nosso curso treina o que é mais relevante. 350 mais 45, 395. Então eu tenho que a metade desse número aqui, ó, é 12.395. Ok? Treinei pontos referenciais para ter prontamente aqui na minha mente, que me capacita daí na hora que eu realmente preciso. Dividir por 10, basta fazer isso. Eu tenho 5% desse número gigante com esse movimento, tão somente de saber prontamente a metade do número, mas perceba que há muitos pré-requisitos aqui. Eu sei prontamente a metade de 90, eu sei prontamente a metade de 700, eu consigo compor a metade de 790 a partir daí.
Eu tenho que a metade de 70 é 35, então a de 700 é 350. 350 mais 45, 395. Esses pré-requisitos que eu treinei e internalizei muito bem é que me capacita. E reduzir a 10ª parte é só andar uma casinha com a vírgula. Então eu cheguei prontamente aqui. A gente vai fazer um cálculo ali um pouquinho maior, 28,75 vezes 68. Primeiro eu vou fazer mais rápido, depois eu explico. Então se trata de 2.100, que eu vou retirar 85 e vou retirar 60. Tá bom? Como que eu fiz isso? Com uma equalização simultânea. Deixa eu escrever aqui. Aqui eu acrescentei 2 e aqui eu acrescentei 1,25. Então, eu acresci esses dois números aqui para completar. Aqui eu completei 30 e aqui eu completei 70. 3 vezes 7 é 21, todo mundo já está bem antenado nisso, né? 3 vezes 7 é 21, porém eu tenho um zero daqui do 30 e um zero do 70, por causa disso que eu cheguei a 2.100, que é o 21 acrescido de dois zeros. Um que veio do 30, outro que veio do 70. Como que eu retiro isso ao final? Com técnica. Um dos números eu vejo como já modificado e o outro como não modificado ainda. É assim que eu retiro ao final, tá bom? Então eu retirei 60 porque eu vi aqui o 28,75 já se transformar em 30. Ou seja, esse aqui eu vejo como 30 e eu acrescentei 2 unidades de 30, então. Eu multipliquei esse 2 a mais aqui, ó, por 30. Logo eu tenho que tirar 60 lá ao final. Agora esse 1,25 eu acrescentei ao 68 mesmo. Tá bom? Eu tenho que multiplicar esse 1,25 multiplicado por 68 para retirar o final. Perceba que 1 vezes 68 é 68 mesmo e 25 é a quarta parte. 0,25 é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que quarta parte do número. Eu sei a família do 68 prontamente. Note como eu preciso ter todos esses pré-requisitos. Se eu tenho prontamente na minha mente, é possível uma coisa desse tamanho aqui. Eu sei que a quarta parte do 68 é 17, que eu tenho que acrescentar a 1 vezes 68, ou seja, 68 mais 17 é 85. Ok? Então, eu retirei afinal aqui esses números, chegou na quanto? Aqui, então, perceba que eu tenho 145, isso? Então, tirando aqui já os 145 do 2.100, eu tiro 100, depois tiro 45, 1955 é a minha resposta de 28,75 vezes 68. É bem corrido o exemplo, porque não pretendo nesse curto vídeo explicar a técnica. Eu explico extensivamente no nosso curso. Eu explico extensivamente cada técnica. Há um treino, há exercícios, há uma graduação que remonta aos primórdios de como as unidades se intercompõem. É com essa base que a gente constrói nesse edifício aí de exatas, que tem muitos andares, a gente consegue fluir muito bem por todo esse edifício, chegando a cálculos desse tamanho mental, porque ele é edificado em pilares muito sólidos, certo? Então aqui é só uma demonstração do como eu consigo fazer um cálculo desse tamanho mentalmente. Obviamente que mentalmente qualquer um poderia fazer ali com algum treino 2.100 menos 145. E eu chego a 2.100 muito facilmente e eu expliquei o caminho aqui. Muitos de vocês já perceberam. Com treino é possível o desempenho nas mais variadas provas e também treine o seu raciocínio para uma série de coisas. Há um monte de pré-requisitos no uso desse método do xadrez, porque o xadrez treina variantes, ou seja, treina possibilidades e demonstra qual que é o melhor caminho, o porquê que aqui é o melhor caminho, mais curto, mais efetivo. É disso que se trata, mostrar o caminho mais curto, mais efetivo para te dar alto desempenho, para ser um ponto de virada no seu raciocínio. Isso é acessível a todos porque a gente começa dos primórdios, de como os números se intercompõem. Para assinar o nosso curso, veja o link abaixo. No curso está na Hotmart, tem grandes promoções lá. Faça parte dessa comunidade que tem a intenção de transformar vidas, de elevar os raciocínios. Faça parte com a gente dessa comunidade que tem feito a diferença na vida de tantas pessoas, independente do que você acha das suas capacidades. Vamos juntos!